Fala pessoal que assistiu Easy TV, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje mais um dia de Easy TV e a ideia é que a gente falar um pouquinho sobre criação de regras na parte do SonicWall, já com a versão nova do sistema operacional dos firewalls do SonicWall, ok? Então, como criar objeto e como criar as políticas dentro do appliance utilizando aqui o Capture Security Center, ou seja, a versão web da console de gerenciamento. Então fica por aqui, se inscreve no canal, dá o like e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Então aqui, só para a gente conseguir se posicionar um pouquinho, eu estou utilizando uma demo, tá? Uma área de demonstração da SonicWall para a gente conseguir fazer essa criação, tá? Então é uma demo que qualquer um de vocês tem acesso. Então eu vou pedir aí para o nosso querido editor colocar aqui embaixo a lista de todas as demos que a SonicWall consegue fornecer para vocês, com acesso irrestrito. Vocês podem se conectar, fazer login, verificar configurações, verificar a carinha da plataforma, beleza? Então, aqui no caso eu estou usando uma demo do TZ670 e eu já estou logado aqui dentro da plataforma de gerenciamento. Nós já falamos como essa plataforma funciona, já fizemos um overview, então vai ter o vídeo aqui no card para vocês conseguirem assistir. Se vocês ainda não tiverem assistido esse vídeo, eu recomendo assistir aquele antes de ver esse daqui especificamente da parte de configuração, tá? Porque aqui a ideia não é a gente abordar cada um desses itens. Para isso, já tem o vídeo ali no EasyTV para que vocês consigam verificar como ficou essa carinha da nova plataforma. Basicamente, a ideia da gente hoje é como fazer a criação das políticas, como trabalhar as configurações dentro dessa nova linha. Basicamente, não muda muito de pessoas que já conheciam a versão 6 da SonicWall, tá? Nós continuamos trabalhando com as zonas, com os objetos, com a parte do Content Filter. É somente a localização dentro da nova console que acaba mudando e a criação da política ficou ainda mais intuitiva. Então, qual que é a ideia? Aqui a gente tem a plataforma da SonicWall, tá? Então, todas as configurações, visualização de portas, etc., os consumos. Clicando aqui na parte de objetos é onde a gente consegue fazer a criação dos objetos. Então, quando a gente está trabalhando com Firewall, a ideia é que a gente faça todas as criações dos objetos que a gente precisa. As zonas, os endereços, os serviços com as portas, os objetos de match, schedule se precisar, toda a parte de objetos a gente cria aqui nessa janela. Então, basicamente nessa parte não tem segredo. A gente vai ter aqui os match objects, todos os itens que a gente consegue criar, passando por zonas, que a gente sabe que são os locais, LAN, WAN, DMZ, VPN. A grande maioria vem criada por padrão, mas a gente sempre pode clicar aqui no ADD Zone e criar a zona da nossa preferência. Lembrando que vai ter diversas configurações para o tipo de zona que a gente está falando, tá? Passando pelas configurações gerais, como nome, o tipo da zona e aqui tudo que vai estar configurado dentro de cada zona. Uso de SSL, configurações, trust de interface, toda a parte de configuração aí que grande parte vocês já conhecem também da geração 6. E aqui alguns outros itens, como a parte de Guest Services, para fazer um Captive Portal, para conseguir dar acesso aos convidados, parte de Wireless e até mesmo conexão com o Radio Server. Então, a gente consegue trabalhar a criação de zonas exatamente neste local. Aqui a gente já vai ter todas as zonas padrões, como a gente comentou, e a gente tem todos os outros objetos de criação. Então, por exemplo, a gente tem aqui os addresses, que são os endereços. Então vamos lá, Yuri, preciso criar uma regra, ficar digitando o IP toda hora dos meus servidores, dos meus usuários, etc. Não, a gente pode simplesmente trabalhar com a criação dos objetos. Eu posso criar objeto para praticamente qualquer coisa. Então eu posso criar objeto aqui servidor, servidores, criar um grupo de objeto e colocar todos esses servidores dentro desse objeto, tudo para facilitar o meu gerenciamento. Aqui eu posso definir a qual zona esse objeto vai pertencer e o seu tipo. Ele vai ser por host, por range, por rede, pelo FQDN ou até pelo MAC. E aqui, dependendo da alteração, a gente vai conseguir trabalhar com as configurações específicas de cada um desses caras. Lembrando que é sempre importante que você faça a criação de todos os objetos, de serviços, etc., para no momento que a gente trabalhar com a criação das políticas, você já tem tudo isso pronto e basta selecionar dentro das janelas das políticas. Não preciso ficar digitando IP, endereço, nem nada do tipo. Ok? Temos aqui a parte dos services, que são os serviços, ou seja, as portas que a gente vai utilizar nas criações de regra, de entrada, de saída, pronateamento, etc. A SonicWall já vai trazer todas as portas praticamente padrão que a gente tem, as mais comuns, como HTTP, HTTPS, DNS, portas de Citrix, BGP, etc. Onde a gente vai ter aqui o nome da porta, seu protocolo,
E a parte de port start ou port end se for um grupo de portas, se for um range de portas. E clicando aqui a gente pode ver algumas configurações específicas. E sempre vai seguir o mesmo padrão. Cliquei aqui em ADD, consigo fazer a criação. Então eu posso colocar aqui o que eu quero de nome, o tipo do que a gente está se referindo, se é ICMP, GMP, TCP, UDP, que a gente já mais conhece, EGRP ou SPF para a parte de hot. E aqui a gente vai colocar as demais configurações para fazer a criação desses caras também. E a gente também consegue fazer a criação dos objetos que vão ajudar a gente na criação de outras regras, não só com as regras de acesso e com os nateamentos. Então a gente tem aqui, por exemplo, a parte de listas, onde a gente pode criar listas para conseguir colocar nos nossos objetos para a parte de Content Filter, URL Filter, etc. Então aqui eu consigo colocar um nome, definir o tipo, domínio, keyword ou a parte de URL. E aqui a gente define o que a gente está adicionando. E a gente vai criando diversas listazinhas. Tanto aqui lista de objetos, quanto grupos, para conseguir criar uma coisa mais extensa. Temos aqui os Match Objects. Então aqui são outros itens que a gente consegue fazer a criação para conseguir trabalhar com esses caras para a parte de aplicação e etc. Então a gente já tem alguns itens já pré-definidos. Na parte de gaming, mídia, Facebook Games, onde a gente pode expandir e verificar aqui a questão do conteúdo. E obviamente, como de praxe, a gente pode vir aqui em ADD e eu consigo fazer a criação dessas regras de match. Então vou botar aqui de novo teste, tipo de objeto. A gente vai ter uma lista gigantesca. A gente tem aqui, por exemplo, a Application List. E aqui eu posso pegar as aplicações que eu vou colocar nessa lista. Posso, por exemplo, subir aqui e falar aplicação do Skype, ADD. Posso vir aqui, escolher uma outra aplicação, ICQ, se alguém ainda utilizar, dá um ADD. E eu consigo ir fazendo essa lista, não só dessa, mas como para diversos outros itens também. Beleza? Temos a parte de schedules, onde são os agendamentos. Yuri, quero criar uma regra onde o meu pessoal só consiga acessar o Facebook do meio-dia 1 de segunda a sexta-feira ou algo do tipo. Mesmo padrão, aqui vocês vão ter políticas pré-definidas pela própria SonicWall, mas nada me impede de criar as minhas próprias políticas aqui. E pode acontecer somente uma vez, pode ser recorrente ou de maneira mixada. E aqui eu posso colocar tipo de política com o nome, o start e o end time, e aí ele faz a configuração do schedule que eu vou poder aplicar lá nas minhas políticas. E aqui a gente também tem a parte de Dynamic Group, que já são coisas mais específicas, assim como a parte de e-mail addresses que a gente pode ver em um próximo vídeo. Perfeito? Bom, fizemos as criações dos objetos, definimos tudo que a gente precisa dentro do nosso Firewall, e aí a gente finalmente vai passar para a parte de Policy e começar a fazer a criação das políticas. Então, de maneira resumida, a gente tem as políticas de acesso, definindo a entrada e saída, quem pode ir para tal lugar, da onde pode chegar a tal conexão, que são as famosas regras de entrada, como a gente acaba dizendo, tá? Seguindo sempre um padrão muito parecido. A ação, se eu estou liberando, se eu estou descartando, se eu estou fazendo algum tipo de análise. O source, da onde vem, destination, para onde vai, source, por onde, qual porta, qual serviço, e inclusive o destino quando a gente está falando de portas. Ah, vai sair pela porta X, pela porta X1, que é o meu link da Vivo, ou que é o meu link da NET, então eu consigo fazer essas definições. Ponto importante, posso clicar aqui e ele me traz um resumo gráfico do que essa regra está fazendo, que acaba sendo muito legal, quantidade de hits, conexões no momento, e aqui todo o resumo do que se trata essa regra em específico. E claro, a gente pode vir aqui embaixo, clicar em ADD, e aqui eu posso fazer a criação da regra da maneira que eu preferir. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar prioritariamente com source, destination e o tipo de ação, onde a gente vai ter o allow, que simplesmente vai fazer a permissão, o deny, onde eu vou conseguir trazer uma janela de bloqueio para o usuário, existe realmente uma análise sendo feita pelo firewall, e o discard, que ele simplesmente vai cortar a conexão sem mandar nada para o usuário, sem aquela mensagenzinha dizendo que ele foi bloqueado ou algo do tipo. Então, geralmente a gente trabalha com essas três regras. O discard acaba sendo mais usado quando a gente quer poupar processamento da caixa para não ficar tendo que fazer análise de conexões que a gente já sabe que é simplesmente um discard. Como, de repente, evitar algum tipo de ataque de botnet ou algo nesse sentido. Tem aqui questões como tipo, no caso que a gente está falando se você vai fazer uma regra para IPv4 ou para IPv6. Prioridade, ou seja, aonde esta regra vai estar dentro dessa política aqui. Podendo deixar o auto prioritize, que ele mesmo vai definir onde essa regra tem que ser colocada, evitando que essa regra possa cair embaixo de uma regra que automaticamente vai cancelar ela.
Exemplo, eu tenho uma regra acima que está bloqueando toda e qualquer conexão na porta 44. E essa regra aqui, ela está liberando para uma pessoa específica o acesso à porta 44. Então, essa regra tem que ficar acima da regra total de bloqueio, senão ela não vai funcionar, porque a gente sabe que o Firewall trabalha no conceito top-down, ele vai lendo as regras de cima para baixo. Então, o auto-priorize vai conseguir evitar esse tipo de ação. Temos o insert at the end, ele simplesmente vai colocar a regra lá no final, ou manual, onde você vai dizer exatamente onde ele vai estar. E aí você consegue se organizar por essa parte aqui da esquerda. Ok? Temos aqui a parte do schedule, então você vai ter os horários em que essa regra pode funcionar baseado no que você criou previamente ou pelo padrão da própria SonicWall. Se a regra vai estar habilitada ou não. E aqui as configurações que a gente pode realizar, então a questão do source destination, como interface, endereço e porta, e a mesma coisa para a parte de destino. Lembrando que a gente pode mostrar aqui o diagrama que pode facilitar para vocês uma visão mais gráfica do que você está fazendo. Então que eu estou permitindo tudo liberado para tudo em qualquer lugar. Ok? Temos aqui a questão do user TCP/UDP. Então colocar ou remover usuários dessa regra, principalmente quando a gente está trabalhando com liberação conectada ao Active Directory, ou seja, eu estou liberando usuário, não somente IP. Então, independente de aonde esse usuário esteja ou qual máquina, ele vai ter sempre as mesmas liberações, porque ela está atrelada ao seu usuário e não ao endereço IP ou MAC da sua estação. Temos aqui a parte de profiles, ou seja, itens de segurança ativos, como parte de DPI, que a gente sabe que é a questão da descriptografia, DPI SSL, Server DPI SSL, que são itens mais avançados que a gente pode explorar em um próximo STV. Deixa aí nos comentários pra gente se vocês querem que a gente faça vídeos específicos explicando como funcionam essas tecnologias. DPI SSL, DPI SSH, Capture ATP, etc, que a gente também consegue trazer para vocês. Parte de geofilter, ou seja, geolocalização. Eu sei que a minha empresa não tem negócios, sei lá, com Afeganistão. Eu posso simplesmente vir aqui, bloquear e não vou receber nenhum tipo de conexão desses locais majoritariamente. Evita que meu firewall precise ficar fazendo análise, trabalhando com regras de denial, regras de descarte. Perfeito? Parte de traffic shaping. Nosso famigerado QoS, que vai ganhando aí vários nomes, basicamente é definir quanto de banda, tipo de banda, quando utilizar a banda, percentual, a depender de como a gente faz a criação desses QoS. Parte de login e algumas opções, algumas configurações opcionais, como ativação de uso de SIP, entre alguns outros itens também que a gente pode explorar, que acabam sendo aí de um contexto um pouco mais avançado. Ok? Então, basicamente, é a gente fazer a criação dessas regrinhas baseado nos objetos que a gente já fez a criação e começar aqui o nosso processo de configuração do firewall antes da implementação. Saindo das regras de acesso, a gente tem as regras de NAT, que são aquelas famosas regrinhas que fazem o redirecionamento de algum serviço, porta, endereço para algum outro local, coisa que provavelmente vocês devem ter bastante no dia a dia. Vamos supor que eu tenho um servidor e eu preciso fazer um RDP desse servidor fora da minha rede. Aí você pega aquele seu IP público, cria uma regra de NAT dizendo que da sua casa, quando você acessar aquele IP público na porta 3389, não façam isso, coloquem uma porta diferente. Mas, por exemplo, ele vai bater lá no IP da internet, que bate no firewall, e o firewall sabe que quando vem daquela conexão, naquela porta, ele tem que reencaminhar para o seu servidor do AD, por exemplo, e aí você consegue fechar a conexão e ter acesso, mesmo externamente. Quando a gente fala daqui da regra de NAT, é basicamente isso, é toda a parte de tradução. Ok? E aqui, óbvio, como de praxe, a gente pode vir a DD e fazer as criações das regras. Sempre seguindo o padrão nome, que a gente pode colocar tags para busca, comentários a respeito das regras para conseguir localizar a pessoa que não fez originalmente essa regra, para que ela possa entender do que se trata. E todas as configurações. Então, parte de original, a questão da tradução, opções avançadas que eu posso trabalhar e questão de alta disponibilidade também por parte do neteamento. Beleza? Lembrando que a gente sempre pode expandir e ter uma ideia de diagrama de como essa regra está funcionando, quantidade de hits, conexões ativas, etc. Então a gente consegue perceber que, saindo da versão 6 para a versão 7, a gente tem um ganho gigantesco em como a gente faz a criação de regra, em tudo que a gente consegue ter apoio quando a gente está falando da geração 7. E aqui a gente também vai ter a parte de Routing Rules, que são as regras de roteamento, que a gente pode criar também seguindo o mesmo padrão. Então a gente sempre vai ter aqui a mesma receitinha de bolo, tá? Para poder facilitar a configuração por parte de vocês, administradores, onde eu vou ter todas as informações, podendo sempre clicar no ADD, e ele vai trazer para mim todas as configurações, podendo aqui utilizar a parte de diagrama. Então Lookup, Next Hoop, Avançado, parte de Proof, vocês conseguirem fazer a configuração dessas rotas.
E temos também a parte de quando a gente está falando de App Rules e Filter Rules, ou seja, filtragem por categorias, por URLs específicas e por aplicações, tendo sempre as regras padronizadas da própria SonicWall, e a gente pode, obviamente, fazer a criação. Então aqui, por exemplo, a gente pode criar aqui a regra de Content Filter Service. Esperar ela dar uma carregada aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nome teste. Tem o Source Zone, Destination Zone, grupos incluídos dos usuários e aqui os perfis, que são os objetos que a gente pode ter criado lá anteriormente. Tendo aqui alguns perfis padrão e eu posso simplesmente criar um novo perfil. E aqui eu consigo dizer, por exemplo, bloqueio de pornografia. E aqui eu só deixo marcado ele, ou posso marcar todos os outros. E eu tenho as opções aqui específicas também, onde a gente pode pegar um vídeo específico só para falar de Content Filtering Services. Ok? Então aqui a gente consegue trabalhar todos os bloqueios. Lembrando também que a gente tem a questão das ações, que pode ser um redirecionamento, um bloqueio, uma confirmação, gerenciamento de banda, ou seja, trabalhar um QoS agressivo em cima desses itens, tá? E como acaba sendo um cara mais específico, a gente também pode pegar um outro vídeo específico para trabalhar esse Content Filtering Services junto com a parte de App Rules. Aí, quem vai dizer isso pra gente vai ser vocês aí nos comentários. Perfeito? Cancelando aqui. A gente também tem, para finalizar, a parte do App Rules, que são as configurações de aplicação, ou seja, leitura em camada 7, conseguir bloquear Facebook, Instagram, Twitter e qualquer outra aplicações através de regras que fazem análise na camada 7, ou seja, na camada propriamente de aplicação. Seguindo o padrão, a gente tem algumas regras pré-definidas, mas a gente pode aí fazer a criação de algumas outras regras clicando aqui na parte de ADD. Então a gente tem aqui o Policy Type, que é o Control Content, tem também questões de HTTP Client, SMTP, etc, itens que eu posso adicionar. Source, Destination, Serviço, etc, aqueles itens que a gente já viu. Temos aqui a questão dos objetos incluídos, onde eu vou ter aqui alguns pré-definidos, Gaming, Media, P2P, e aqui itens excluídos que eu também posso colocar, e a ação. Se eu vou trabalhar com bypass, se eu não vou ter ação nenhuma, se eu vou trabalhar com bandwidth management ou qualquer outra configuração que a gente consiga trabalhar dentro do SonicWall. Os grupos do caso aqui do Active Directory ou grupos internos incluídos e excluídos, Schedule, e aqui se eu vou trabalhar com Flow Reporting, se eu vou ter a parte de log, etc. Todas as configurações que a gente consegue tratar dentro dessa parte de App Rules. Beleza? E aqui no finalzinho tem só uma questão de Endpoint Rules, que aí já seria uma regra específica para trabalhar um outro conceito, que seria a parte de um outro vídeo, que eu não vou contar aqui para vocês o que é, para ficar aí na curiosidade, que provavelmente vai ser lançado em breve também, junto a esse vídeo aqui da parte de regras. Ok? Pessoal, videozinho rápido, só para mostrar para vocês como é simples fazer essa criação dessas regras, toda a parte de criação dos objetos, sempre é tudo muito intuitivo, basta que a gente verifique, que a gente leia todas as instruções, não precisa ser um grande conhecedor, um grande especialista, para conseguir trabalhar com essas configurações e fazer o Firewall funcionar da forma mais segura e efetiva possível. Ok? Lembrando vocês que qualquer apoio que vocês precisarem de pré-vendas, pós-venda, comercial, contem com a EasyWord, os contatos sempre estão na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, a gente sempre está trazendo muito conteúdo e observando todos os comentários em todos os vídeos a respeito de novos temas e considerando para que a gente consiga trazer esses temas para vocês, porque a ideia é que a gente traga o que é necessário, o que vocês precisam, o que vocês querem conhecimento a respeito de tudo que a EasyWord distribui hoje em dia. Perfeito? Espero que todos fiquem bem e até um próximo vídeo.